Beleza, galera, inspeção do abdômen não é uma coisa muito corriqueira, porque realmente são poucos os sinais que a gente consegue avaliar durante essa inspeção. Então vamos lá, que realmente não é tão complicado. Primeira coisa que a gente pode ver é se lesões elementares dessa pele. Por exemplo, se você tiver alguma mácula, alguma hemorragia, o paciente internado, por exemplo, geralmente costuma ter hematomas aqui, ó, bilaterais em flancos, em fossas ilíacas, direita e esquerda, que é geralmente onde você faz o Clexane, sabe? A heparina de baixo peso molecular para não deixar o paciente fazer TVP. Então, mas beleza. Como é que a gente vai dividir esse abdômen para a gente conseguir realmente, quando o paciente falar para você, doutor, estou com dor nesse local, você conseguir classificar direitinho para você saber se é uma dor talvez de estômago ou até mesmo de pâncreas, ou uma dor mais baixa que você pensa lá em intestino delgado, intestino grosso. Simples. Existem algumas linhas que são utilizadas para a gente dividir esse abdômen. A gente divide o abdômen em 9 quadrantes, certo? Então, olha só, duas linhas horizontais, que é uma linha que tangencia aqui o rebordo costal, beleza? E outra linha que tangencia aqui, ó, a crista ilíaca. Bom que o Lucas é magrinho, dá para ver bem. É outra linha aqui, beleza? Nós temos também outras duas linhas que são verticais, que passam pela linha hemiclavicular esquerda e linha hemiclavicular direita. Então, repara só, acima aqui dessa linha, a gente tem hipocôndrio esquerdo, epigastro e hipocôndrio direito. Olha o primeiro detalhe, gente. Quando a gente vê aqui caixa torácica, a gente pensa que está no quê? No tórax. Mas na realidade não. Na verdade, o hipocôndrio, abaixo das costelas, é uma região do abdômen. O tórax, na realidade, pode até ser considerado sim onde está a caixa torácica, mas os órgãos que estão nesse local são intraabdominais. Quando a gente abaixa aqui, fica dentro, no meio dessas duas linhas, nós temos os flancos esquerdo e direito e aqui o mesogastro. E quando a gente parte aqui para baixo, olha só, depois dessa linha que tangencia aqui a crista ilíaca, nós temos fossa ilíaca, hipogastro e fossa ilíaca direita. Fossa ilíaca esquerda, hipogastro e fossa ilíaca direita. Reparem, outro detalhe aqui, ó, o Lucas está com o short bem abaixado para eu conseguir chegar aqui embaixo. Isso aqui é o abdômen. Geralmente os pacientes mantêm as suas calças aqui, ó, acima desse ossinho. Se a gente não consegue ver esse ossinho, na verdade, se a gente examinar o abdômen, geralmente quando o paciente bota a calça aqui, ó, a gente não vê fossa ilíaca, não vê hipogastro, não vê a outra fossa ilíaca, beleza? Então, relembrando, epigastro, mesogastro, hipogastro, hipocôndrio, flanco, fossa ilíaca, beleza? Perfeito. Um sinal que a gente pode achar aqui, por exemplo, é a circulação colateral. Se a gente encontrar alguma circulação colateral aqui, a gente tem que saber para onde está indo essa circulação. Então é interessante, por exemplo, a gente fazer aquela técnica, ó. No abdômen do Lucas aqui eu não consigo encontrar nada, mas eu posso fazer, por exemplo, essa técnica, que eu pego uma veiazinha que está passando aqui, coloco os dois dedos, estico, e aí depois eu sei que nesse momento que eu me estiquei não tem mais sangue aqui nesse vaso. Aí eu solto um lado. Se encher esse vaso, quando eu solto aqui o lado inferior, isso quer dizer que o fluxo está superior. Se por outro lado eu faço a mesma técnica, aperto aqui, solto o superior e esse fluxo enche, eu sei que na verdade esse fluxo está vindo lá de cima, é um fluxo inferior. E aí dessa maneira a gente consegue ver se esse fluxo está subindo ou descendo. O que é a importância disso? Lembra quando tem lá circulação colateral do tipo veia cava? Se for uma circulação colateral do tipo veia cava superior, o fluxo ele vai ser inferior, porque ele vai estar fazendo o trabalho da veia cava. A circulação colateral aqui que foi transformada porque teve uma obstrução de cava superior, vai fazer o trabalho da cava superior, que é levar o sangue para baixo. Se for uma circulação colateral do tipo cava inferior, também vai fazer o trabalho da cava inferior, que é fazer um fluxo superior. Mas se ela for portal, aí é diferente. Na realidade, a portal ela tem um fluxo que é centrífugo. Ele sempre foge aqui da cicatriz umbilical. Nesse caso, quando for acima da cicatriz, a gente vai ver que tem um fluxo que é superior. E quando estiver abaixo da cicatriz, a gente vai ter que ver que tem um fluxo inferior. Isso é importante a gente diferenciar, porque muitas das vezes o paciente com circulação colateral abdominal, ele é um cirrótico. E a gente pensa logo numa circulação colateral do tipo portal, né? Por causa da hipertensão portal, cabeça de medusa, clássico. Mas pode ser por causa de uma trombose de veia cava inferior. E aí? Pode ser por causa de uma trombose tumoral, inclusive, de veia cava inferior. Às vezes fica meio difícil. Galera, da inspeção
é basicamente isso que a gente consegue olhar no abdômen. É interessante também, só para finalizar, que a gente possa olhar e ver se tem a peristalse visível. Não é igual eu ver o ictus cordis, não, que ele pode estar visível ou não, que ele é normal. Não. Se tiver peristalse enquanto eu olho aqui esse abdômen, aí o que eu posso dizer é que na verdade está tendo uma peristalse mais forçada, que muitas das vezes diz para mim que na verdade essa peristalse é diluta. E eu olho aqui para ele e não consigo ver em nenhum momento. Sempre lembrando, gente, de tangenciar. Certo? Além disso, a gente consegue ver também a forma desse abdômen, que também é bastante interessante. Geralmente o paciente normal tem esse abdômen atípico, não tem nenhuma característica grave. O paciente que vai desenvolvendo ascite, ele vai começando a ter absorção de água e aí nesse abdômen, nessa cavidade intraabdominal, essa água começa a se esparramar e o abdômen aqui nesse lado fica maior, chamado de abdômen batráqueo. Se essa ascite vai aumentando cada vez mais e começa a ficar mais líquido nessa cavidade abdominal, começa a quase ficar com o abdômen gravídico. E como ele chega nesse abdômen gravídico, quase, a gente chama de abdômen globoso. Na realidade, o abdômen gravídico, que onde você pode se referir sim, quando você está falando de uma gestante, um abdômen gravídico, é somente um abdômen globoso que tem como etiologia um feto. Beleza? Existe ainda aquele abdômen pitótico, ou em pitose, ou em avental, que é aquele abdômen que o paciente está aqui normal, mas quando ele fica em ortostase, cai um pouquinho. É clássico daquele paciente que é obeso, ou até mesmo dos antigamente obesos, mas que agora são mais magros.